E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário onde você... Onde não, né? O horário que você está assistindo. E aí, eu vou começar a passar para vocês agora, nessa aulinha gravada, um pouquinho sobre a pré-história e a história, tá? Tô com um livro aqui, né, para me basear. Vamos lá. A gente viu um pouquinho sobre a cronologia do tempo histórico, e nessa cronologia a gente sabe que vai ter a separação da pré-história e a separação da história. Essa pré-história aqui vai se enquadrar desde desde o surgimento dos hominídeos até o momento que começa a se desenvolver a escrita cuneiforme, que é justamente a primeira forma de se escrever mesmo, primeira língua escrita. E aí há toda uma crítica em cima, como eu já venho comentando com vocês dentro de sala de aula, porque os historiadores dizem que o conceito pré-história, como o próprio nome diz, pré-história, antes da história. Então quer dizer que antes, né, nesse período, não se tinha construção da história. Então o ser humano, ele não estava construindo a história. Só que isso é errado, porque a gente tem vários tipos de vestígios que vão comprovar que o ser humano também estava produzindo a história. A gente tem, por exemplo, aquelas coisas que a gente estudou. Então, a gente tem o resto da fogueira, a gente tem as construções de barcos, a gente tem as pinturas rupestres, a gente tem os fósseis. Então, tudo isso vai estar se enquadrando justamente como se fosse uma forma de contar a história e de fazer com que a gente entenda como é que aquela sociedade, aquelas pessoas viviam. Então, por exemplo, a gente saber que os homens das cavernas, eles pintavam na parede, faziam uma caça bem sucedida, acreditando que realmente eles iam conseguir ter uma caça bem sucedida, né? Então eles faziam porque achavam que ia dar certo. A gente não saberia que eles faziam isso se a gente não tivesse as pinturas. Se isso não fosse uma forma da gente analisar e uma forma dos vestígios dele. Então, tudo isso se enquadra como pré-história e também conta história. Então, falar, a pré-história, isso é um conceito errado. Então, para deixar claro aqui para vocês. E aí a gente vai ter justamente a pré-história, ela sendo classificada em Idade da Pedra, tá? E a Idade dos Metais. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui rapidão. E dentro desses períodos, a gente vai estar tendo o período da Idade da Pedra lascada, que é quando o ser humano ele vai estar lascando uma pedra na outra para poder fazer suas ferramentas. E também a idade da pedra polida, que é quando ele começa a fazer armas um pouco mais refinadas, tá? E aí, pessoal, só para deixar claro que a pedra ela não foi a primeira coisa que o ser humano ele começou a utilizar para poder caçar, se alimentar, usar para se defender, né? Porque aí a gente tem, então, a primeira coisa datada sendo gravetos. Então, os historiadores viram que as primeiras formas de armas que o ser humano utilizou foi justamente gravetos. Então, imagina só, um ser humano tentando se defender, por exemplo, de um lobo, correndo atrás com um graveto, sabe? Se defendendo de outros tipos de hominídeos, de outros seres humanos que tentaram atacar a comunidade que ele vivia, né? Então, justamente, a gente vai estar tendo essa sendo a realidade, né? E aí, além disso, a gente vai estar tendo, eles também utilizando alguns tipos de chifres, que esses chifres também serviram para poder se defender, tá? E aí, no período da pedra, que ela vai ser lascada, a gente vai estar tendo associação com o período chamado Paleolítico. Lembra que a gente estudou Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais e assim por diante? Pronto. Então, a gente tem Idade da Pedra associada ao período Paleolítico. E aí, a gente vai ter um intermediário, que vai ser uma ligação de um para o outro, que vai ser o Mesolítico. E o período que é chamado justamente de Idade da Pedra Polida vai ser o período Neolítico, tá? Então, vamos ter esses tipos de separação. E aí, justamente no período que vai ser chamado da Pedra Lascada, ou período Paleolítico, a gente vai estar tendo que os homens eles vão estar vivendo como se fossem nômades. Então, eles não vão conseguir se fixar em um local, porque eles não têm a noção de agricultura. Então, eles não conseguem fazer essas plantações. Então, aí,
eles vão começar a viajar de um lugar para o outro atrás de comida. Então, por exemplo, se eu estou vivendo nessa região aqui, então eu vou estar aqui, eu vou estar tirando daqui as frutas que eu ver, eu vou estar caçando os animais que eu ver, mas vai partir um momento que eu não vou conseguir ter mais nada por aqui. Então, aí eu vou estar me deslocando para, por exemplo, para esse outro lugar aqui para procurar mais comida. Então, a questão nômade do ser humano é pela busca de alimentos, raízes, peixes, frutos, carne de algum outro tipo de animais. Então, o ser humano ele é nômade justamente porque ele não domina da agricultura, ele não está fazendo a domesticação dos animais para o próprio consumo e ele vai em busca da necessidade. Aqui, deixando bem claro que aqui é tudo pela sobrevivência, por questão de sobrevivência. E aí, o ser humano começa a fazer justamente o desenvolvimento de arpões, começam fazendo alguns arco e flechas, algumas lanças, tudo isso ele começa desenvolvendo. Lembrando que esse processo de evolução que o ser humano vai estar passando é uma coisa que vai estar levando milhares de anos, não é uma coisa que acontece rápida. Lembra da teoria do evolucionismo que a gente estudou na sala de aula? É uma evolução, é como se fosse uma linha inclinada. E ela vai crescendo aos poucos. É uma coisa que vai se permanecer numa constante evolução. E que eu já venho falando para vocês dentro de sala de aula também. Que a gente pode ser que daqui a 50 anos a gente já não seja mais enquadrado como Homo sapiens sapiens. A gente já passe a ser um outro tipo de hominídeo. Então, essa questão dá sempre ter uma evolução, tá? E aí, além disso, eles vão começar também partindo por uma questão mais espiritual, no sentido de que eles vão começar a desenvolver uma religião primitiva, que é justamente baseada em religiões que são mais associadas à natureza, esse lado mais com espíritos da natureza, vai começar a enterrar os mortos, tanto que justamente como os historiadores eles conseguem estudar sobre os instrumentos que esse homem fez, porque os instrumentos, as armas, as defesas que esses hominídeos utilizavam eram enterrados juntos com eles. Então, eles faziam esse processo de enterrar, de sepultar os seus mortos, como se fosse uma forma de uma maneira mais racionalizada, sabe? Eles começaram a ser um pouco mais racional. E aí vai vir a questão do papel da mulher, né? A gente vai ter que aquela sociedade que vai estar vivendo ali, eles vão desenvolver a separação das pessoas. Então, uns vão ser responsáveis por estar fazendo a caça, que são os homens, e as mulheres vão fazer as coletas das frutas, dos vegetais, das coisas que estão lá, para poder fazer a primeira divisão de trabalho. E essa divisão de trabalho vai começar a ter uma maior racionalização, né? Porque vamos ter pessoas específicas para plantar, pessoas específicas para caçar, e aí isso vai também corroborar para ter um crescimento de uma noção de comunidade. E também, além disso, a noção de comunidade, a gente também vai ter os primeiros conceitos de família, de começar ali aquelas pessoas que estão morando lá, elas tentarem se defender e ter uma noção de proteção, que elas precisam umas das outras e que uma vai fazer isso, uma vai fazer aquilo. Então, é como se for. Temos as famílias em si, temos, no geral, uma comunidade começando a surgir, né? Esses períodos de comunidade. E vale também ressaltar que esse é um período que está vivendo justamente uma era glacial. Então, é um frio extremo, tá ligado? É muito frio. E aí, justamente como tá muito frio, as pessoas elas vão estar preferindo se esconder nas cavernas. E lembrando também que elas não dominam o fogo aqui, tá? Elas não conseguem ainda, não pensaram ainda em como é que surge o fogo, como é que elas vão fazer fogo, não. Então, elas estão vivendo períodos glaciais, períodos extremamente congelantes. Então, elas vão para dentro de cavernas para se esconderem do frio e vão ficar por lá. E acabam ficando por longos períodos de tempo, porque é um período extremamente muito frio. Então, já vai também aí pela questão delas também serem nômades de quando conseguem ir de um lugar para o outro, porque as condições para conseguir alimentação também não é muito fáceis. E aí, justamente, como elas passam muito tempo dentro das cavernas, isso vai fazer com que elas comecem a pintar as paredes das cavernas. Então, é justamente essas imagens que a gente vai estar tendo do pessoal pintando. Normalmente eles pintam o cotidiano deles em si, sabe? Então podem fazer outras figuras humanoides, vão fazer também
alguns tipos de animais, eles vão contar a realidade que eles estão passando. E fora que justamente essa representação que eles fazem nas cavernas pode ser feita com carvão, pode ser feita com pigmento de plantas, vai ser feito com excrementos, então com fezes de animais, vai ser feita com terra colorida, enfim, sangue, enfim, fazem com muitas coisas. E além disso, também que eles começam a tratar a mulher como se fosse uma deusa. Por quê? Porque a mulher ela tem a capacidade de gerar novas vidas. Então, eles associavam isso como se fosse uma representação feminina de bastante importância, sabe? Então, eles deixavam, evidentemente, claro que a mulher era super importante naquela sociedade e tratavam ela com bastante importância, né? E em relação a esse papel, a gente vê que, em vez de evoluir, a gente teve um declínio, né? Sobre a figura da mulher, que a gente vive em uma sociedade extremamente machista. Então, justamente, a gente vai estar tendo esse declínio em relação a isso, né? Sobre o papel da mulher. E aí, as mulheres, as mais bonitas, a gente sabe que hoje em dia, na nossa sociedade, século XXI, a gente tem uma sociedade midiática que vai impor que as mulheres bonitas são apenas aquelas mulheres magras. Mas naquele período, não. As mulheres mais bonitas eram as mulheres mais gordinhas, mais cheinhas. Isso também associava-se no período da Idade Média, porque na Idade Média a gente vai estar tendo, né, milhões de anos depois, mas que a Idade Média vai dizer que se você é gorda é porque você tem capacidade de, né, comprar comida, gastar comida. Então, se você é maior, mais gorda, mais cheinha, você tem mais dinheiro porque você come mais, tem, né? Então, associavam muito a questão da beleza, a questão financeira. Então, aí a figura da mulher, por um momento, ela vai estar sendo. A beleza da época vai ser de um jeito. E esses são os padrões de beleza, né? Isso é uma coisa bem. Acho que é a mais mutável, sabe? Porque isso aí, os padrões de beleza vão estar sempre mudando. Enfim. Sim. Após esses relatos, né? A gente vai estar tendo, então, justamente quando o ser humano começa a perceber que ele consegue dominar o fogo. Então, justamente, inicialmente, tem um ser humano não dominando o fogo, né? Mas não quer dizer que o ser humano não dominava o fogo e ele não poderia utilizar do fogo, tá? Só para deixar claro que a fisionomia facial do ser humano era que ele tinha um rosto, uma mandíbula maior, justamente para poder suportar os dentes bem afiados que ele possuía, né? Porque a gente associa isso justamente aos animais carnívoros que a gente tem hoje em dia. Eles têm dentes super afiados, que é para justamente estar dilacerando aquela carne. E o ser humano, ele não ainda conseguia cozinhar as carnes para poder ter uma carne mais macia. Então, automaticamente, ele também teria que ter dentes super afiados. E lembra daquela questão da lei do uso e desuso que a gente viu com a teoria do evolucionismo de Charles Darwin? Não só essa, mas já dos caracteres adquiridos também. Que, então, se o ser humano ele começa a dominar o fogo, começa consumindo carne que é cozida, ele não vai mais estar precisando ter aqueles dentes super afiados. Então, a gente tem essa dentição, que apenas a gente tem os caninos, que são um pouquinho mais afiados no geral, né? Mas aí, um minutinho para beber um golinho d'água. Mas aí a gente tem, então, o ser humano utilizando do fogo, mas em questões especiais, na qual, por exemplo, acontecia um incêndio aleatório, né? Um incêndio não proposital. E quando acontecia esse incêndio, aí eles conseguiam, né, pegar com um gravetinho assim, utilizavam fogo por um minutinho. Mas, enfim, não era por muito tempo, né? Eles não conseguiam manter o fogo aceso, eles não conseguiam. Lembrando que o ser humano ele não tem um desenvolvimento cerebral muito interessante, né? E aí, quando ele começa a observar, ele percebe que se ele juntar assim num montinho, no cantinho, bota uns galhozinhos, bota umas pedras, e aí ele começa lascando uma pedra na outra, e ele vê que começa lançando-se faíscas, e bota algumas folhinhas assim, e aí vai começando, né, a surgir as faíscas que vai gerar o fogo, ou senão quando ele coloca galhos e algumas folhazinhas e coloca um galho assim no meio e começa esfregando. Se você fizer isso aqui,
você vai ver que a sua mão vai estar esquentando. Então, esse processo que você faz justamente também está esquentando. Então, está esquentando o graveto que vai esquentar justamente e vai gerar o fogo, né? Então, aí quando o ser humano começa a perceber justamente que isso está acontecendo, que ele consegue ter um controle sobre aquilo que ele nem fazia ideia de que acontecia, então ele utiliza isso para ele, né? E a gente já vai ter justamente esses resquícios de fogueira acontecendo na África. O ser humano ele ainda tá na África, tá relembrando isso. E aí, quando o ser humano domina o fogo, isso é extremamente essencial para que o ser humano ele comece a sair da África. Porque ele não consegue sair de um lugar para o outro e ir para caminhadas muito longas, porque é um período glacial, sabe? Então aí, o fogo, a gente pode dizer que a descoberta do fogo é fundamental para a evolução da espécie humana. Tanto porque quando ele começa a cozinhar as carnes, ele vai ter um melhor desenvolvimento cerebral, ele vai poder estar se deslocando de um lugar para o outro, vai ficar mais aquecido, vai demorar um pouco menos para morrer, né? Ai, ai. Então, justamente, ele se desenvolve cada vez mais e sempre pela questão da necessidade. Então, ele vai estar sempre indo atrás das coisas por necessidade. E aí, a gente vai estar tendo esse período da Pedra Lascada, que é o Paleolítico, e vamos partir para um período chamado Mesolítico, né? Que é justamente o intermediário. É um processo de transição de um para o outro. E aí a gente vai ter nesse período uma melhoria nos utensílios. Eles vão começar a desenvolver cada vez mais. Vão fazendo umas artes rupestres um pouco mais refinadas, mais bonitinhas. Eu acho que dá pra ver, né? Deixa eu mostrar aqui. Pra ver? Dá, aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma arte rupestre um pouco mais arcaica, digamos assim, né? E vão cada vez refinando bastante mais essa arte, ela vai ficando um pouco melhor, né? A gente também vai começar a ter um processo de sedentarização, porque justamente eles vão começar a ter um domínio da agricultura. E além disso, a gente vai ter as primeiras formas de domesticação dos animais, né? E aí, justamente, partindo dessa transição para um começo do período neolítico, que é a pedra polida, aí a gente já vai começar justamente tendo uma evolução mais da sociedade humana, né? E aí a gente vai começar a melhorar as relações humanas. Então, é justamente pelaquela necessidade, né? Se viver em comunidade fica mais fácil. É mais fácil eu me defender de grupos exteriores ou de outros animais sozinha ou com uma galera, sabe? Então, começa a se ter... Basicamente, gente, a questão da evolução humana é basicamente pela necessidade, sabe? Tipo, ele tá precisando ele evoluir. Se ele não evoluir, é a própria seleção natural, sabe? Se ele não evoluir, se não for pela necessidade, ele vai ficar para trás, ele vai ser apagado, sabe? Então é uma própria seleção natural. Então ele precisa evoluir, sabe? Ele precisa se adaptar ao meio. E aí é necessidade. Então, é mais fácil eu me defender se eu tiver com a galera. E aí, começa se tendo as melhores relações humanas. E aí, os riscos não só na saúde, os riscos nos gerais vão ser menores. Porque aí os animais não vão chegar perto de um ser humano que tá com fogo, sabe? Então, os riscos vão diminuindo. Eles vão conseguir comida com mais facilidade. Então, vai começar a ter uma melhora na qualidade de vida. O ser humano vai estar com uma vida... uma vida melhorando, sabe, tá conquistando aos pouquinhos. E além disso, vai começar também a ter um fim do período da glaciação. E só para abrir um parêntese sobre a questão que eu falei quando o ser humano começa a descobrir o fogo, sabe? Pronto, quando ele começa a descobrir o fogo, que ele domina o fogo, quando ele começa a fazer a viagem do povoamento, lembrando ainda que quando o ser humano ele tá passando do continente asiático para o continente americano, ele vai estar utilizando ainda do período glacial, ele ainda vai estar no período glacial e vai estar passando pelo Estreito de Bering, que eu vou falar com vocês na próxima aula. Vou até mostrar imagens direitinho para vocês terem uma noção e se situar melhorzinho, tá? Sim, então a gente tá passando por um período do fim da glaciação. Se é um período do fim da glaciação, a gente já deduz, então, que o ser humano ele já não tá mais só na África, sabe? Ele já tá,
viajando, já tá em vários outros continentes. A gente sabe que já passou do Homo erectus, que é o Homo erectus que ele é responsável justamente por estar fazendo essas viagens, né? E aí é isso, tá ligado? Ele começa viajando, começa a se ficar no local, começa tendo melhores relações com os outros tipos de ser humano. Ele começa agora a cultivar, que é justamente chamado de revolução agrícola. Ele começa a pensar, e se eu pegar isso aqui, uma sementinha, e eu plantar, o que será que acontece, sabe? O ser humano naquela época era mais a questão da observação. Então ele observava que caía uma semente, uma fruta de um pé de árvore e ficava olhando e via que começava a surgir coisas ali. Então o ser humano era pura observação. E aí ele ia observando, né? E ele começou a fazer justamente esse processo de agricultura. Então ele começa fazendo os primeiros tipos de plantação, né? É a revolução agrícola. E aí as primeiras coisas justamente que o ser humano começa a plantar é justamente a cevada, é o trigo, é a aveia. Então ele começa a plantar isso e a consumir, né? E isso vai fazer com que cada vez mais eles vão evoluindo, vão se unindo cada vez mais. E além disso, eles vão começar a ter essa plantação sempre perto dos rios, porque eles vão perceber que perto dos rios vai ser um local mais fértil de plantar. Justamente, e uma coisa que eles não sabiam, né, que era justamente por causa dos segmentos que ficava lá, da matéria orgânica que fica, né, ao redor dos rios, mas era por causa disso que eles plantavam por lá. Eles não sabiam que era isso, né? Mas enfim, continuando. Então eles começam a ter essas aglomerações populacionais, sabe? Cada vez aumentando mais, vão tendo filhos, vai construindo-se família, sabe? E aí eles vão começar a ter uma proteção tanto dos animais, como uma proteção também para as pessoas, sabe? E aí é que tá, vão começar surgindo tipo os conceitos de vila, sabe? As pessoas se reunindo. E aí eles tinham que defender, né? Pô, tu não vai deixar, por exemplo, tu não vai deixar alguém chegar na tua casa e, tipo, atacar a tua casa, simplesmente. Essa casa aqui, ela deve ter comida, vou atacar essa casa. Não! Então aí é que tá. Porque tinha uma ameaça dos animais, mas a ameaça principal era justamente dos outros tipos de seres humanos. Então aí se tinha essa ameaça, eles iam tentar fazer algum tipo de construção, sabe? Em volta, iam fazer fossos para evitar que alguém chegasse perto das comunidades dele, das casas dele, sabe? Iam, né? A tentar afastar essas outras pessoas. Mas aí, tipo, esse conceito de guerra, de travar essas batalhas, sabe? Não é um conceito que a gente tem na Idade Antiga, por exemplo. Não é um conceito que a gente tem atualmente na nossa Idade Contemporânea. Não é esses conceitos, sabe? É justamente, tipo, pela questão da necessidade. É como eu venho falando pra vocês, esses hominídeos, eles não pensam, tipo, eu vou atacar essa região porque essa região, ela tem muitos negros, ela tem muitas mulheres, eu vou atacar por isso, enfim. Não é isso, conquistar território, não. É pela questão de necessidade. Se tem um grupo aqui que tá morrendo de fome, eles, tipo, estão precisando de comida, eles vão atacar esse grupo aqui. Eles vão atacar esse grupo justamente porque eles vão ter mais alimentos. Eles vão ter coisas que eles precisam para sobreviver. Então é questão de sobrevivência. E aí, a gente vai estar tendo eles utilizando essas defesas, tá? Para evitar que outras pessoas cheguem perto. E eles vão começar fazendo alguns tipos de cabanas com galhos, com pedaços de couro de animal. Vão estar utilizando plantas, folhas, para estacas, sabe? Tanto para, tipo, morarem, né? E as estacas também vão servir para, tipo, afastar os outros tipos de seres humanos. E aí eles vão começar cultivando não, domesticando, cuidando de cabras, de ovelhas. Eles vão começar a pegar argila e fazer umas cambocazinhas, sabe? Usar a cerâmica. Deixa eu ver se vai focar. Aqui, ó, tá vendo? Espero que esteja focando. Mas dá pra ver, né? Pronto. E aí, eles vão estar utilizando justamente essas coisas, né? Vão começar desenvolvendo-se cada vez mais. E aí, isso é uma comunidade primitiva, sabe? Eles vão estar começando a se reunir e vai estar cada vez crescendo mais. É uma vila, sabe? É uma comunidade primitiva mesmo, sabe?
E aí, depois disso, a gente parte para um conceito já de idade dos metais. E essa idade dos metais é justamente quando eles vão pegar, vão fazer moldes com argila, moldes com pedras, tá? Vão pegar o cobre, vão derreter o cobre com fogo, já que eles já dominam o fogo. Vão colocar aquele cobre derretido dentro das formas e vão fazer as armas. Então, vão fazer escudos, vão fazer espadas. E eles vão utilizar isso, essas armas, esses utensílios, para seu melhor desenvolvimento, sabe? Para a prevaleção do mais forte. E aí, justamente, uma das principais civilizações que vai estar utilizando do cobre é justamente o Egito e a Mesopotâmia, tá? Eu vou parar a aula por aqui, porque eu dei o conceito de pré-história e de história. Eu vou fazer uma segunda videoaula, que é justamente sobre o surgimento de cidades, o conceito de trabalho, conceito de Estado, propriedade privada. Então, para separar, deixar bem fácil para a questão de estudo de vocês. Pré-história, história e depois esses outros conceitos, tá? Então, é isso. E qualquer dúvida, podem me perguntar dentro de sala de aula, tá? É isso aí.